E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai aprender como funciona o ownership e o borrowing em Rust, que são duas das partes mais importantes dessa linguagem. Além de que o ownership é o princípio central do gerenciamento de memória que o Rust possui, permitindo controlar quem possui um determinado valor e garantindo segurança em tempo de compilação, sem a necessidade de um garbage collector. Bem, para começarmos a aprender sobre esse sistema, precisamos antes entender algumas coisas, como alguns dos tipos de memória e traits relacionados ao ownership. Primeiramente, vejamos os tipos de memória que o Rust consegue lidar, onde podemos dividir em três: stack, heap e static. Vamos começar falando sobre a stack. Para ficar melhor o entendimento durante a explicação dessas memórias, eu vou estar fazendo um paralelo entre os conceitos em Rust e uma estante de brinquedos. Parece algo bobo, mas o importante aqui é você entender esse conteúdo. Vamos lá então. Imagina que você tem uma prateleira onde você pode colocar seus brinquedos, mas ela tem uma regra muito simples. Você só pode pegar o brinquedo que está no topo, ou seja, o último que você colocou lá. No mundo da programação, chamamos de stack, e que numa tradução livre significa pilha. Como a stack funciona? Quando queremos colocar um brinquedo, chamamos isso de push, e cada vez que você coloca um brinquedo na prateleira, ele vai sempre para o topo. Já quando nós queremos retirar um brinquedo, ou traduzindo para a programação, apagar um dado, chamamos essa ação de pop. Mas, se você quiser retirar um brinquedo, você só pode remover o último que você colocou. Nada de pegar lá do meio da prateleira, tá? Como esse tipo de memória é simples, por trabalhar com valores fixos e conhecidos em tempo de compilação, acessar o conteúdo que ela possui é bem rápido, pois o Rust já sabe onde está cada variável e seus respectivos dados. Quando precisamos de algum valor para uma determinada ação, o Rust só vai lá, pega o valor sem problemas. Quando você cria variáveis simples com números ou caracteres, o Rust coloca essas variáveis na prateleira. Essas variáveis ficam organizadas uma em cima da outra e quando você termina de usar alguma delas, o Rust tira essa variável de lá. Vamos para um pequeno exemplo. Digamos que a gente tem as seguintes três variáveis. A primeira pode ser um número inteiro qualquer, vou colocar aqui 23. Segunda pode ser um ponto flutuante e de um valor qualquer também. E a nossa terceira variável pode ser um caractere qualquer também, como uma letra A. O que tecnicamente o Rust vai fazer ao criarmos essas três variáveis aqui? Ele vai colocar lá na nossa estante de brinquedos esse número inteiro 23. Logo em seguida, como declaramos nosso ponto flutuante 1.23, ele pega esse valor e também coloca lá na nossa estante, só que em cima do número inteiro 23. Logo em seguida, vem a nossa terceira variável, que é o nosso caractere A. E esse valor também é armazenado lá na nossa memória stack. Por fim, quando esse escopo é finalizado, ou seja, essas variáveis, ou pelo menos para o Rust não faz mais sentido elas existirem, elas vão começar a ser retiradas da nossa estante, começando pelo caractere A e finalizando lá no nosso número 23, que é o, digamos, tecnicamente o primeiro valor que a gente adicionou a essa nossa estante. Então, tudo isso que eu acabei de mostrar aqui comprova aquilo que eu já havia dito. Os valores são colocados na stack e são retirados em ordem inversa, ou seja, o primeiro a entrar é o último a sair. Vamos partir para tratar sobre a memória heap. Temos essa nossa prateleira stack, onde guardamos os nossos brinquedos, que têm um tamanho fixo e que são conhecidos em tempo de compilação. Mas e se quisermos guardar uma caixa de brinquedos onde não sabemos exatamente o que tem dentro dela?
ou seja, desconhecemos o seu tamanho. O que a gente faz? Para resolver isso, podemos colocar uma etiqueta na prateleira de brinquedos indicando onde está a caixa, que pode ficar em um armazém fora da casa. Essa etiqueta é como um ponteiro. Ela não guarda a caixa em si, mas diz onde podemos encontrá-la. Agora, em Rust, quando temos dados que não têm um tamanho conhecido em tempo de compilação, ou são dados mais complicados como um string ou um vetor, Rust guarda eles na heap e coloca um ponteiro na stack. Então, quando lidamos com algo que precisamos da heap, o que está na stack é o ponteiro que aponta para o local da heap, onde o dado grande está guardado. Por causa desse detalhe que a heap é um tipo de memória lento, não se é recomendável ficar usando ela com frequência no seu projeto, para evitar lentidão principalmente. Por fim, chegou a hora da static. Imagina que, além da prateleira mágica stack e do depósito heap, você tem uma prateleira especial chamada static. Ela tem regras bem diferentes das outras, como os brinquedos que você coloca lá nunca saem, eles ficam nessa prateleira para sempre, até você, digamos, mudar de bairro, ou seja, até o programa terminar. Nela ficam apenas os brinquedos que você vai mexer com muito cuidado, porque ela é feita para coisas que não mudam ou mudam muito raramente. Como a prateleira static funciona? Primeiro ponto, brinquedos que nunca mudam. Quando você coloca algo nessa prateleira, você basicamente diz: este brinquedo vai ficar aqui para sempre, eu nunca vou trocá-lo. No mundo de Rust, esses brinquedos são os valores estáticos. Segundo ponto, como os brinquedos ficam lá por toda a duração do programa, você pode pegar e usar esses brinquedos a qualquer momento, de qualquer lugar. Por exemplo, se a gente quiser colocar um carrinho de brinquedo lá na nossa prateleira static, vamos necessariamente utilizar essa palavra-chave, static, e informar o nome que a gente vai querer para o nosso carrinho. No meu caso, é carrinho mesmo. Aqui você pode notar que o nome dessa variável, ela tem o nome todinho formado por letras maiúsculas, assim como as constantes. Aqui também tem outro ponto muito importante. A gente precisa informar o tipo que a gente vai querer utilizar para essa nossa variável. Em seguida, já podemos informar o valor que a gente quer. Aqui pode ser 42. Esse carrinho ele vai ficar na static até o programa acabar. E você pode usá-lo sempre que quiser. Em qualquer local do seu código, do seu programa, você vai conseguir puxar esse valor de lá. Agora vem cá, vejamos a diferença da prateleira static em relação à stack e à heap. Na stack, os brinquedos entram e saem conforme você os usa, seguindo a regra de empilhar e desempilhar. Na heap você guarda caixas de brinquedo que podem ser movidas e organizadas conforme o necessário. Na static, os brinquedos ficam guardados para sempre e não saem até você meio que mudar de bairro, que é quando o programa termina. Agora, algumas informações sobre a static. Por mais que já vimos como essa memória é imutável por padrão, se precisarmos, por um motivo muito específico, modificar o seu valor, você pode usar uma versão especial de brinquedo que permite alterações, que chamamos de Static Multi. Vamos voltar no nosso exemplo anterior aqui do nosso carrinho e vamos deixá-lo mutável, para assim conseguirmos modificar o seu valor futuramente. Basta apenas adicionar a palavra-chave multi. Agora, esse carrinho pode ser alterado, mas você precisa ter cuidado ao brincar com ele, porque se você mexer nele de forma errada, principalmente se mais de uma pessoa estiver mexendo com ele ao mesmo tempo, isso pode causar problemas. Em Rust, você só pode fazer isso dentro de um bloco unsafe. É como se estivéssemos dizendo ao Rust: eu sei que estou fazendo e vou ter cuidado. E essa foi a última das memórias que eu iria explicar nesse vídeo. Caso tenha alguma que não deu para você entender, deixa aí nos comentários, ok? Se eu ver que tem muitas dúvidas, vou me organizar aqui para fazer um vídeo explicando como funciona detalhadamente cada uma delas.
Depois de falar sobre os tipos de memória em Rust, vamos focar nas traits que estão relacionadas com o ownership e o borrowing. Mas, antes de tudo, o que é uma trait? Uma trait é como uma regra que você atribui a um brinquedo. Assim, ele pode executar uma ação especial. Parece complexo de entender agora de início, mas vem comigo que ao longo dessa explicação tudo vai ficar mais claro. Existem várias, mas eu escolhi 3 traits que são as mais importantes para a nossa aula de hoje: a copy, a move e a clone. Vamos ver o que é a trait copy. Imagina que você tem um brinquedo super simples, como um bloquinho de madeira. Ele é fácil de copiar. Se você quiser brincar com ele em 2 lugares ao mesmo tempo, é só fazer uma cópia e pronto. Você tem 2 bloquinhos idênticos. Em Rust, a trait copy funciona assim. Quando um valor implementa copy, significa que ele é leve e fácil de copiar, como um número ou um caractere. Os tipos que implementam copy são inteiros, booleanos, caracteres, pontos flutuantes, tuplas e arrays, sendo esses 2 últimos apenas aqueles que tiverem valores que implementam a trait copy. Quando você usa esse valor em outro lugar, o Rust faz uma cópia automática dele. Isso é como fazer uma fotocópia perfeita do brinquedo e colocar em outro lugar, mas o original ainda está disponível para uso. Para comprovar isso, vamos analisar 2 variáveis aqui. Uma delas recebe o valor 5, essa nossa variável de nome bloco. Temos uma variável logo aqui embaixo, que se chama bloco cópia, e recebe como valor a nossa variável anterior. Aqui nesse caso, o valor de bloco vai ser copiado para o bloco cópia, e agora a gente vai ter 2 valores 5 separados. Para o computador, isso é fácil de fazer, porque números são simples e pequenos como os bloquinhos. Agora, se a gente quiser, por exemplo, printar o valor do bloco de cima, basta apenas adicionar um print. Então vamos lá executar e ver o que o nosso programa nos retorna. Aqui ele retornou alguns warnings, mas isso aqui é normal, já que não utilizamos uma das variáveis. Como em Rust, para evitar muito consumo de memória, ele já te avisa sobre isso e não é nada que você precise se preocupar. Mas, resumindo, aqui nós temos o nosso valor 5. Agora você pode se perguntar, e se tivermos brinquedos mais complexos de duplicar, o que fazemos? É aqui onde a trait move entra. Imagina que você tem um brinquedo maior, como um carrinho de controle remoto. Esse carrinho é complicado de duplicar. Quando você empresta para o seu amigo, você muda o carrinho para ele, e agora só ele pode brincar. Em Rust, a trait move funciona assim. Quando um valor é movido, ele é passado de um lugar para o outro, mas o original não pode mais ser usado. Isso acontece com valores grandes ou complicados como uma string. Rust prefere mover esses valores em vez de copiá-los, porque copiar seria demorado. E vamos lá para mais um exemplo. Digamos que eu tenha um carrinho com um valor string, carrinho também. Digamos também que, por exemplo, chega um amigo nosso e pede esse carrinho para brincar. A gente, como é muito bom, a gente entrega o carrinho para ele. Agora, como a gente não tem mais a posse desse nosso brinquedo, se a gente tentar fazer algo desse tipo e logo em seguida a gente tentar compilar esse nosso programa aqui, vamos receber um pequeno erro que impossibilita que a gente compile o nosso programa. E é justamente o fato de que a nossa variável carrinho ela não tem mais a propriedade do valor carrinho. Justamente este valor ele foi movido para o nosso amigo variável aqui, ó. Então, digamos que esse valor ele não é mais válido dentro desse escopo, por causa dessa movimentação de propriedades. Por fim, vamos ver como funciona a trait clone. Agora, imagina que você quer 2 cópias do seu carrinho de controle remoto, mas isso dá trabalho. Você precisa pedir a alguém para fazer uma cópia idêntica do carrinho, o que leva tempo e energia, mas no fim você tem 2 carrinhos.
Em Rust, a trait clone funciona assim. Quando você usa clone, você pede explicitamente para fazer uma cópia completa do valor, o que pode ser mais demorado, mas no fim você fica com duas cópias separadas. Isso consome bastante recursos de memória caso você fique usando várias e várias vezes. Então, moderação. Vejamos como essa trait funciona na prática. Digamos que a gente tem outro carrinho de controle remoto e recebe uma string com aquele mesmo valor de antes. E logo em seguida, eu quero fazer um clone desse carrinho. Basta que eu informe a variável que vai ser clonada e logo em seguida atribuir a ela um método, que é clone, abre e fecha parênteses. Esse método vai fazer com que o valor de carrinho seja duplicado e associado à variável carrinho clone. Nesse caso, a gente fez uma cópia manual do valor carrinho para carrinho clone. Agora ambos têm o valor string carrinho e você pode usar os dois independentemente. Por exemplo, vamos tentar fazer aquele mesmo processo de antes. Nosso programa compilou e nos mostrou aqui, bem aqui, ó, onde meu mouse está em cima, mostrou o valor que nós temos ali em carrinho. Pois agora a gente não moveu a propriedade lá da primeira variável para a segunda. Agora temos dois valores independentes e a gente pode utilizar como a gente quiser. Agora que vimos esses tipos de memória e traits, estamos prontos para entender como funciona o ownership e o borrowing. Então, vamos começar pelo ownership. Imagina que você tem uma coleção de brinquedos e que para cada brinquedo você é o dono dele. Ser o dono significa que você decide onde o brinquedo está, quanto tempo ele vai ficar lá e quem mais pode brincar com ele. Em Rust, o ownership funciona de forma parecida. Um valor só pode ter um dono por vez. Quando você cria variáveis com strings ou vetores, essas variáveis se tornam dono, ou como a gente chama em inglês, owner. Se você quiser passar esse valor para outra pessoa, precisa entregar ou mover o brinquedo completamente para ela, assim perdendo o direito de usá-lo. Agora, se o dono do valor não está mais disponível, o brinquedo é automaticamente destruído, digamos assim. Isso ajuda o Rust a liberar memória de forma eficiente e segura. Só deixando as coisas mais claras aqui. O ownership é relevante principalmente para valores que implementam move. Os tipos de dados que implementam copy ignoram o ownership ao criar cópias automáticas. E ainda mais, a trait clone nos permite criar uma nova versão de um valor para outro dono, mas não afeta o ownership original. Tudo isso faz o Rust ser muito eficiente na forma como gerencia a memória. Vamos ver um exemplo para ficar melhor o entendimento desse conceito. Digamos que a gente tem uma caixa de blocos e essa caixa recebe um valor em string, que pode ser brinquedos mesmo. Então, se a gente quiser entregar essa caixa para um amigo nosso, o que vai acontecer aqui é a caixa de blocos vai perder a propriedade do valor brinquedos, pois esse dado vai ser movido para amigo. Quando tentarmos fazer o seguinte e em seguida tentar executar que a gente acabou de modificar, esse nosso programa ele vai entrar em pânico, pois como eu já havia explicado antes, a propriedade de caixa blocos foi movida para amigo. E isso ocasionaria, numa situação normal, digamos em outras linguagens, um memory leak. Algo que o Rust ele não deixa aberturas para isso acontecer. Então ele prefere fazer o programa entrar em pânico e não compilar. Todo esse processo de ownership garante que, além de não ter vazamentos de memória, memory leaks, os valores sempre tenham um dono claro. Assim, o Rust consegue liberar os valores assim que eles não forem necessários mais. Agora que já tratamos sobre propriedades, vamos falar sobre borrowing, uma parte do Rust igualmente importante e atrelada ao ownership. Vamos fingir que você tem um carrinho de brinquedo, você é dono dele, mas em vez de dar esse carrinho para outra pessoa, você resolve emprestá-lo. Isso significa que 1. Você continua sendo o dono desse brinquedo. 2. A pessoa pode brincar com o carrinho, mas ela tem que devolvê-lo depois de usar. E 3. Enquanto o carrinho está emprestado, você ainda controla quem pode usá-lo e quando
Em Rust, funciona de forma semelhante. Quando você quer que outro código use o seu valor sem transferir o ownership completamente, você o empresta. Isso permite que o valor seja acessado por várias partes do código sem perder o dono original. Existem dois tipos de borrowing. Primeiro, o empréstimo imutável, que é quando você empresta um valor sem deixar ninguém alterá-lo. Aqui, várias partes do código podem utilizar esse dado ao mesmo tempo, mas nenhum deles pode modificar o que você emprestou. E segundo, o empréstimo mutável, que é quando você empresta um determinado valor, permite que variáveis façam modificações neste determinado dado. Só uma parte do código pode modificar por vez esse valor, assim evitando que mais de uma modificação aconteça ao mesmo tempo. Vamos lá para mais um exemplo. Primeiramente, vejamos como fica o empréstimo imutável. Digamos que a gente tem uma variável carrinho, que recebe um valor string, pode ser carrinho azul, e então vamos emprestá-la a dois amigos nossos. Um sinal de empréstimo aqui em Rust, nós indicamos pelo comercial. Agora o nosso segundo amigo e emprestamos para ele também. Agora, se a gente printar para saber os valores dos nossos dois amigos e por fim executarmos o que a gente acabou de fazer, vamos receber aqui, sem sombra de dúvidas, que esses nossos dois amigos possuem o valor carrinho azul em seu conteúdo. Tudo perfeito por aqui. A variável carrinho é criada, recebe um valor e é emprestada para nossos dois amigos aqui, que são essas duas variáveis. E quando a nossa variável carrinho sair de escopo, os nossos dois amigos ali, eles ficarão inutilizáveis, pois eles não terão mais um valor para se referir. Deixa eu mostrar como isso funciona na prática. Vamos pegar essa nossa variável carrinho que temos aqui e então vamos criar um novo escopo. E aqui em Rust funciona da seguinte maneira: tudo que a gente colocar aqui dentro, como valores, funções, variáveis e tudo mais, tudo só vai valer dentro dele, a menos que a gente propositalmente coloque um determinado valor para fora, exporte esse valor, mas em regra geral, assim, tudo que a gente criar vai ficar aqui dentro. Então, colocamos nossa variável aqui e quando tentamos executar o nosso programa, dois erros aparecem para a gente. Nosso código, além de não compilar, entra em pânico, porque estamos tentando acessar um local na memória que não existe mais, o que ocasionaria um dangling pointer, mas Rust tem uma ferramenta interna que se chama Borrow Checker, que tem a função de verificar se o que está sendo emprestado realmente existe naquele escopo. Quando ela vê que um problema como esse que nós temos aqui vai acontecer, ele faz o programa entrar em pânico e ainda exibe uma mensagem de erro explicando o porquê do pânico. E na maioria das vezes, como a gente já viu durante todo esse vídeo, essa ferramenta pode nos entregar uma resolução para esse conflito. Agora vamos ver como o empréstimo mutável funciona na prática. Digamos que a gente tenha um carrinho de brinquedo mutável, tem um tipo string com o valor meu carrinho. E então a gente decide emprestar esse nosso brinquedo para um amigo nosso. Nesse caso, além de informar que isso é um empréstimo, temos que colocar a palavra-chave multi para assim o Rust conseguir identificar que isso é um empréstimo mutável e que futuramente o valor que a variável amigo recebe pode ser modificada. E em seguida, esse nosso amigo ele pode fazer o seguinte processo. Então, digamos que ele queira tunar o nosso carro, colocar um nitro, alguma coisa desse tipo. Basicamente o que fizemos aqui, implementamos a nossa string, um outro pedaço de string, e assim concatenamos com aquilo que a gente já tinha antes. Como o carrinho é uma variável mutável, esses valores são passíveis de serem juntados. Tanto que, se a gente fizer o seguinte processo, ao executar o nosso programa, temos justamente aquilo que foi adicionado. Agora, a string que nós temos é meu carrinho tunado. Mas, e se você não quiser
que o valor de carrinho seja modificado. E ainda mais, se você quiser que tanto esse valor como o valor de amigo sejam independentes, ou seja, diferentes, mas tenham alguma relação ainda. Podemos utilizar então esse código que já tem preparado aqui, e o único diferencial dele é que, primeiramente, não temos mais esta variável como mutável. A segunda, agora é ela que é mutável. E além do mais, ela acaba por implementar aquela nossa trait clone. Depois fazemos a alteração, a mesma coisa com o código anterior. Fazemos tanto um print do nosso amigo, como o print do valor de carrinho. Se executarmos esse programa, vemos que os dois valores são independentes. Então, isso são duas formas relacionadas com referências mutáveis. Lembra que eu tinha falado que podemos apenas ter uma referência mutável por vez? Pois é, tem mais uma coisa que eu preciso te mostrar. Caso a gente construísse um código dessa forma aqui, uma variável mutável de nome caixa, que recebe um vetor, pode ter valores como esses aqui, carrinho 1 e carrinho 2. Logo em seguida, digamos que a gente empresta essa caixa para um amigo nosso. Logo em seguida, emprestamos também para um outro amigo nosso. Dessa vez, permitimos que ele modifique o conteúdo da caixa. Então, passamos uma referência mutável para o nosso amigo aqui. Por fim, vamos printar o valor de um dos nossos amigos, só por questão de teste mesmo. Aqui, como é digamos, um valor especial, temos que printá-lo em modo debug. Logo em seguida, vamos ver então a nossa saída. Como podemos verificar bem aqui, o borrow checker ele nos retorna uma mensagem de erro explicando que uma referência imutável não pode ficar junta de uma referência mutável. Isso acontece porque esta nossa referência que é imutável, ela não espera que o valor que ela possui seja modificado logo em seguida que ela é declarada. Então, isso causaria algum erro de memória. O borrow check, prevendo isso, já impede o programa de compilar e deixa ele em estado de pânico, como podemos ver aqui. Para corrigir isso, existem várias formas, como, por exemplo, você colocar esta variável que está recebendo uma referência mutável dentro de outro escopo, dentro de outra função. Para finalizar com esse conceito de borrowing, vamos ver as regras que o Rust impõe para manter esse empréstimo seguro. Primeira regra: vários empréstimos imutáveis podem existir ao mesmo tempo. Segunda regra: apenas um empréstimo mutável pode existir de cada vez. Terceira regra: não pode haver empréstimos imutáveis e mutáveis ao mesmo tempo, para evitar conflitos. Essas regras ajudam a evitar problemas como o acesso simultâneo que poderia corromper os dados. Então o borrowing em Rust permite que você compartilhe valores de maneira segura. É isso, chegamos no final de mais um vídeo. Tentei deixá-lo o mais completo possível, mesmo assim eu tive que ignorar algumas partes mais técnicas. Caso você queira se aprofundar nesse conhecimento de ownership, borrowing, vou deixar aqui na descrição alguns links para conteúdos relacionados. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, assim que eu puder eu respondo. Se não for pedir muito, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Valeu pela visualização e até a próxima.